Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, com esse vídeo aqui, com o tema que a gente vai falar, agora eu não tenho dúvidas que o Brasil vai ser primeiro mundo. Afinal de contas, estamos falando de Anitta. Essa que a mídia tem empurrado em você, que você deve ficar orgulhoso, que é um título histórico. E a Anitta, hein? Ela alcançou hoje simplesmente um feito inédito para qualquer artista brasileiro. A música Evolver se tornou a mais ouvida do planeta na plataforma de música Spotify, com mais de 6 milhões de reproduções diárias. A Anitta tem investido na carreira internacional. Ela lançou a canção em espanhol em novembro, mas foi só na semana passada que a coreografia criada por ela viralizou e colocou a música entre as 10 mais ouvidas. Aí, os fãs começaram a campanha para levar Evolver ao topo da lista. A carioca Anitta superou artistas como Elton John, Dua Lipa e Adele. Nível de Copa do Mundo, né? O Brasil já ganhou várias e a situação do país nunca mudou. Mas eles colocam isso para as pessoas, eles fazem uma manipulação tão grande que você viu, né? Quando o Brasil perdeu naquela época do 7-1 para a Alemanha, teve gente destruindo a própria televisão, chorando, rasgando a camisa, enfim, né? Surtando literalmente. E aí você vê, você que está desperto, você observa nessas situações como o poder da mídia é grande ainda. A programação que ela faz nas pessoas. Então eles estavam o tempo todo dizendo que na Spotify a Anitta atingiu o primeiro lugar, que isso era um orgulho para os brasileiros. A música dela aí, que na minha opinião é mais para um atentado ao pudor do que de fato alguma obra de arte. Uma coisa ridícula ali. Ela inclusive deu uma entrevista envergonhando a mulher brasileira, a gente já falou disso aqui. Mas eles querem que mesmo assim você tenha orgulho, né? Que a sua mãe, que as suas tias, sua irmã, namorada, né, se sinta representada por essa mulher. Que de 10 coisas que ela fala, 9,5 é falando em furunfa. É sempre assim, é tatuando o próprio retentor de válvula, mesmo especialistas falando que isso não é bom para a saúde. Aquela é uma área que já fica ali escondida, que não é para você estar tatuando, né? E ela é um aparelho digestivo. Ele tem a função no corpo, que não é a que ela usa, ter certeza disso. Mas enfim, deixa eu ler aqui a matéria e você vê a tentativa de passada de pano da mídia. E depois a gente vai entender o porquê é interessante você ver isso aqui. Anitta é acusada de fraude após alcançar top 1 com Envolver no Spotify Global. Fãs da artista divulgaram vídeos ensinando como alavancar a canção na plataforma. Equipe de Anitta nega a fraude. Uma matéria muito recente de 13/4/2022. Então, peraí, deixa eu explicar para vocês. Os fãs dela, provavelmente alguém que faz parte da própria equipe, na minha opinião, claro que isso não é comprovado, é apenas um achismo meu, mas alguém que está muito interessado, que provavelmente lucra também com esse tipo de título, né, vendendo essa imagem da número 1 do mundo. Essa pessoa ou essas pessoas estavam ensinando como você conseguir fazer vários votos na música dela, para que ela fosse parar realmente no primeiro lugar. A música da artista foi reproduzida mais de 6,4 milhões de vezes apenas no dia do recorde. Após alcançar o topo do Spotify Global com Envolver, Anitta se envolveu em uma polêmica recentemente. Isso porque os fãs da famosa foram acusados de manipular o resultado. Em vídeos divulgados nas redes sociais, os admiradores da artista postaram tutoriais sobre o que era preciso fazer para alavancar os números da cantora na plataforma. O Spotify não confirma a informação, mas diz que a atitude prejudica artistas honestos e que analisa possíveis fraudes. Então, eu lembro, meus irmãos, vocês sabem aqui que eu bato nesse governo atual aí, que está literalmente entregando o Brasil sempre que é merecido. Só que eu não faço isso porque eu gosto, por algum prazer. Eu vou falar mal do Bolsonaro porque eu tenho alguma coisa contra a pessoa dele. Não, eu falo porque eu vejo erros sérios na administração dele. O maior problema com o Bolsonaro, no caso, é o Paulo Guedes. Mas algumas acusações que fazem a ele é simplesmente absurdas. Por exemplo, ele foi eleito, né, a personalidade do ano em 2021 na enquete online da revista Time. Depois disseram que aquilo ali foi fraude, que foi os robôs dele e tiraram o título do cara. Mas você sabe que tem muitas pessoas que de fato continuam levantando a bandeira desse governo. E são pessoas reais. Inventaram que existe um tal do gabinete de ódio o tempo todo. Já colocaram aí inquérito de fake news, levaram pessoas para depor e dizendo que existe um tal de um gabinete de ódio. Até agora não se comprovou nada. O que eu vejo é que tem pessoas muito manipuladas, isso sim, e são induzidas ao erro, igual a grande mídia faz, como essa matéria aqui, e ele, como mais um político, faz a mesma coisa.
Agora, criar robô para não sei o que não existe, pessoas irreais, eu não acredito nisso. Já falei isso em outros vídeos. Mas acuse-os do que você mesmo faz. No caso da Anitta, não é robô também. Mas imagine o que a mídia diria, né, se fosse o contrário. Imagine algum dos filhos do Bolsonaro postando um tutorial de como fazer para burlar o sistema e aumentar o número de votos deles. Porque no caso dele nunca foi pego isso. Jamais. Tem, como eu digo a vocês aqui, os cabos eleitorais disfarçados de jornalistas, incentivando as pessoas a fazerem isso, que é outra questão, né? Tinha o Alan dos Panos mesmo, mas a audiência do cara era real. As doações, né, que entrava ali em superchat, que nunca vi tanto brasileiro rico dando dinheiro daquele jeito, é outra coisa para se ver, né? Agora, as pessoas que estavam assistindo, elas eram reais. Aquela audiência era real. Coisa que está sendo diferente aqui na Anitta. É um tutorial ensinando. A gente não viu isso do outro lado. Mesmo assim, a mídia não só não mostra esse lado, como ainda tenta passar o pano, como você vai ver nessa matéria. Então é 2 pesos e 2 medidas, meus irmãos. É ridículo. É isso aqui que a gente não faz. A gente tenta fazer o jornalismo que a mídia deveria fazer. É colocar os fatos como são e aí vocês raciocinam em cima desses fatos. Aí se eu dou minha opinião e você concordar, aí é outra questão. Mas a pessoa que está passando a notícia jamais pode dizer, ó, é assim e acabou. Após alcançar o topo da Spotify Global com o Envolver, no dia do recorde, a música que teve quase 146 milhões de reproduções até então, chegou a ser reproduzida mais de 6,4 milhões de vezes, conforme o site da tecnologia Tilt, com a base em dados do Rest of World. A canção teria sido impulsionada por meio da manipulação do algoritmo. Ao jornalista Ricardo Feltrin, a plataforma disse que em caso de manipulação de stream, aplica medidas sem expor o artista. Quando identificamos ou somos alertados sobre casos potenciais ou confirmados de manipulação de stream, tomamos medidas que podem incluir a retenção de royalties, a correção de números de stream e medidas para garantir que a popularidade dos artistas ou da música seja refletida com precisão em nossos gráficos. O Spotify reserva-se o direito de remover conteúdo manipulado da plataforma, disse o cara. A integridade disso é incrivelmente importante para nós, porque um fluxo ilegítimo significa que há artistas honestos e trabalhadores do outro lado que são afetados, acrescentou a plataforma que analisa possíveis fraudes. Em seu perfil oficial no Instagram, Paulo Pimenta, assessor-chefe de comunicação da cantora, comentou sobre essas acusações. Muito se fala sobre Envolver e seu sucesso que dura até hoje no top 50 global da Spotify. A primeira cantora latina a chegar à posição número 1 de forma solo é brasileira e se chama Anitta. Foi ela mesma que lá atrás uma vez me disse que uma minoria sempre tende a elevar um artista só para depois ter o prazer de diminuí-lo. Infelizmente, ela tem razão. Vamos aos números de Envolver. Nos últimos 28 dias, reparem que o país que mais ouviu Envolver foi o Brasil. 38.420.876 de plays, diz parte do texto. Calma aí, meu irmão, vamos entender esses números aqui. Veja bem, meu irmão, como é que eles chamam você de gado. E repito, uma mídia séria deveria questionar essas coisas, fazerem as perguntas como se fosse o seu ouvinte, como se fosse o seu leitor, como se fosse o seu telespectador. Quando eu faço uma matéria dessa, e quando eu leio os comentários de vocês em outros vídeos, eu começo a tentar entender o que vocês pensam. Na verdade, o que eu digo aqui é que eu sou mais um de vocês. Na maioria dos casos, a gente pensa parecido. Não temos as mesmas opiniões, mas entendemos quais são os problemas. Então, nessa questão aqui, onde está sendo feita uma afirmação, eu tento pensar o que é que os inscritos perguntariam nesse momento. E, como eu sei que a maioria aqui realmente está desperta, perguntaria, ora, mas se vocês foram capazes de lançar um tutorial driblando um sistema que é global, internacional, por que é que vocês também não conseguiriam alguma coisa para driblar o sistema nacional? Então eles não fazem esse questionamento, e isso para mim é chamar o povo de gado. É considerar você que está lendo, que está ouvindo a notícia, um idiota. É triste a situação dessa mídia de hoje, meus irmãos, que apoia lados e distorce fatos para contribuir com esse apoio. É horrível isso aqui. Continuando a declaração dele, a nota do cara, mas se você quiser realmente estudar os resultados, a perspectiva muda. Somado aos streams dos 9 países que mais ouviram Envolver,
resultam em um número relevante global, 48.801.642. O Brasil é o segundo mercado consumidor de música do mundo em número de ouvintes digitais e sua população e territórios são continentais. Logo, existe uma lei de proporcionalidade. Seria óbvio que uma cantora tivesse tal resultado em seu próprio país? Não necessariamente, mas se tratando da Anitta, tudo muda de figura. Enxergamos aqui outro fenômeno, acrescentou. Eu vejo outro fenômeno aqui de manipulação de notícia, meus irmãos. Isso aqui, na minha opinião, isso aí é minha opinião. O que deveria ser observado agora, e todas as plataformas deveriam notar isso aí, é se realmente essas músicas que são tocadas em videoclipes aqui mesmo, de fato são pessoas novas que estão assistindo aquilo, ou grupos que colocam para rolar o dia todo, sabe-se lá Deus com quais interesses, né? Nós que fazemos um conteúdo aqui, ao aceitar os termos e condições da plataforma, uma das cláusulas pétreas da plataforma é que você não vai tentar de alguma forma fraudar essas suas views, que é exatamente esse tipo de coisa. Agora parece que quando é artista, não se cobra da mesma forma, porque vários canais antigos que procuravam um sistema que fazia isso, tinha até site especializado, vários foram deletados sem dó, sem pena. E isso aqui, meu irmão, pode ser só a ponta do iceberg. Esses artistas podem estarem fazendo isso e ganhando muito dinheiro com uma audiência fake em todas essas plataformas. Então isso aqui era motivo para mim para fazer uma CPI de fato. Há indícios de fraude e gente ganhando muito dinheiro se essa fraude for confirmada. Deixa eu continuar aqui. Conforme Paulo Pimenta, a cantora conquistou o Brasil com língua e ritmo de outro país, já que a canção é em espanhol. Há quem diga que os fãs brasileiros ouviram muito envolver. Mutirão. Mas isso é ruim? Vale ressaltar que a Anitta tem mais ouvintes mensais nos Estados Unidos do que grandes cantoras americanas. É só querer pesquisar. Algumas poucas notícias sobre envolver ainda podem revelar a teoria citada no início do texto, mas ainda bem que a matemática não mente e que a grande maioria dos brasileiros ainda tem orgulho dos artistas nacionais e se envolveu com a Anitta, ao ponto de quebrarem juntos barreiras nunca antes ultrapassadas, concluiu. E aí já encerra a matéria. Você vê que eles não fazem nenhum contra-argumento quando é o outro lado, no caso, né, do governo atual, que eles não estão muito afim, até por causa da Lei Rouanet e outras, né, outras mais. Você não vê aquele senso crítico, aquele dedão apontando quem é o mocinho e quem é o vilão, né? Você não tá vendo isso aqui. A coisa é tão na cara que a própria plataforma chegou a dizer, não, a gente faz de forma interna. O dinheirinho que eles pagam ali pode ser cortado. E se isso acontecer, vai ser só entre ela e a plataforma. Você não vai ficar sabendo. Isso aí vai ser mantido em sigilo. Porque só se denuncia, meus irmãos, a grande verdade é essa, só se desmoraliza ladrão de galinha. Se o peixe é muito grande, se o peixe tem tamanho de baleia, aí, meu amigo, não fala não, né? Não é o que eu falei pra vocês. Quando uma mulher, né, confia num pilantra e se entrega pro cara e engravida, o povo todo na rua diz, olha ali, ó, uma vagabunda. Quando uma mulher rica trai o marido, pega seu carro, dirige, vai lá encontrar com o cara, faz isso, faz tudo esquematizado, não é porque é surto. Não é assim que rola aqui no Brasil? Um grande político desvia milhões da saúde, um esquema que envolve vários profissionais, e aí, não, o deputado, o governador, ele é acusado, né? Ele é acusado. Já quando é um pobre, né, que furta uma galinha mesmo porque tava com fome, a galinha lá do vizinho invade a casa dele, caga em cima do prato dele. Isso acontece muito, viu, família? Quem é lá de nós sabe disso. Quantas vezes você esquece a porta aberta, né? E principalmente em sítio, entra a galinha lá do vizinho, sobe na tua mesa, dá umas bicadas no teu pão, no teu cuscuz, e ainda dá uma cagada no teu prato. E aí o cara pega, né? Já tá sem carne ali, de peraí, infeliz, tu vai virar uma canja agora. Aí o que é que aparece na mídia? Ladrão de galinha. Não é assim que eles botam bem grandão? Ladrão de galinha. E no Brasil, meu irmão, você vê que quanto mais palhaço você for, né? Mais piadinhas grosseiras você fizer, memes e etc., mais famoso você fica. Então tem muitos jornalistas que são verdadeiros memes ambulantes. Então vai justamente essas caricaturas, cada estado tem o seu, né? Cada lugar tem o seu. O fazedor da resenha que eles falam. Aí vai lá, desmoraliza a pessoa, faz aquela coisa toda. Em alguns casos, poucos casos, isso até que é bom. Quando acontece com alguns, como aquele que chamavam galo cego, né? Que ele falava as coisas tudo louca e virou um meme também. Ainda não é tão prejudicial, mas a maioria fica desmoralizado, né, por uma falha ali que nem merecia essa repercussão toda, e a mídia dá essa repercussão. Já nos casos que deveria realmente ser apontado, os casos que deveriam ser questionados, como a gente fez aqui nessa matéria, eles não fazem. Ah, é peixe grande, eu não vou fazer.
Então, meus irmãos, é lamentável isso, por isso que eu disse a vocês que valia a pena a gente ouvir, apesar de ser uma pessoa totalmente sem relevância, na minha opinião. Mas, enfim, é bom a gente usar esses exemplos porque ajuda a arrancar um pouco essa máscara dessa mídia podre. E eu espero que você tenha gostado. Se gostou, meu irmão, compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito, fica aqui o convite, tá certo? Se não gostou, peço desculpa por ter tomado seu tempo e agradeço a sua audiência gerada até aqui. Enfim, meus irmãos, fiquem todos com Deus. Nós voltaremos amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e seguimos juntos.